Boa noite, irmãos. Deus é muito bom, né? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Na semana passada a gente enfatizou as insondáveis riquezas de Cristo dentro desse texto. Hoje nós vamos enfatizar a multiforme sabedoria de Deus também dentro deste texto. Vamos ler todos. Por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Obrigado, Débora. E esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós estamos diante de sua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. A tua palavra, Senhor, que formou os céus e a terra. Obrigado porque na tua palavra nós temos a revelação do Evangelho. Ilumine os nossos olhos de acordo com o Evangelho, para vermos que em Cristo Jesus nós podemos ser novas criaturas, nós podemos ter esperança, nós não estamos soltos no mundo, mas temos um Deus, temos promessas nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor pode nos desvendar e trazer luz para compreendermos o plano que o Senhor havia preparado antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor pode iluminar os nossos olhos nesta noite, de modo que possamos ver o quão abençoados em Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo somos, como há uma vida feliz e plena no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, alcance cada coração. Nós estamos aqui para Te buscar, Senhor, para ouvir a Tua palavra, não naquilo que gostaríamos de ouvir, mas naquilo que necessitamos de fato ouvir, para que tenhamos uma vida totalmente mudada e transformada pelo Senhor, que é Espírito, mediante a glória de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, como eu já enfatizei aqui, nesse trechinho do capítulo, Paulo ia orar. Versículo 1, aí ele está dizendo, por essa razão eu oro. Aí ele foi, pisou no freio e abriu um parênteses, um santo parênteses. Aí ele faz como que um resumo de tudo que ele já havia dito no capítulo 1 e no capítulo 2. E ele traz ali algumas ênfases. E por que ele abre esse parênteses antes de orar? É porque ele estava preso. Ele tem que justificar o motivo pelo qual ele estava preso. E ele diz que ele estava preso porque ele acreditou no Evangelho de Deus. E ele pregou o Evangelho de Deus porque a graça de Deus na vida dele o chamou e o convocou a pregar o Evangelho. E ele estava preso por acreditar piamente, detidamente. Ele estava convicto que os gentios, isto é, todas as pessoas do planeta Terra que não são judeus, que todos os gentios, que todas as raças, que todas as tribos, que todas as línguas, por meio do que Deus fez em Cristo Jesus, agora eles podiam
participar da promessa de Deus, que Deus havia feito a Israel. A promessa que ele havia feito a Abraão, quando ele tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Ele falou assim: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora, essa promessa estava sendo estendida por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo, a todos os povos, a todas as tribos, a todas as raças, que poderíamos ser abençoados por causa do que Deus fez em Cristo Jesus. E porque Paulo estava tão convicto de que essa era a verdade de Deus, abençoar todos os povos, abençoar todas as pessoas do planeta Terra, que crescem no seu Filho Jesus, Paulo estava preso. Acontece que essa prisão de Paulo poderia trazer desânimo aos irmãos de Éfeso, da cidade de Éfeso, porque o sofrimento havia abatido o apóstolo Paulo, o sofrimento havia chegado à vida do apóstolo Paulo, e ele falou assim: olha, eu não quero que vocês desanimem por causa do meu sofrimento. O meu sofrimento é glória para vocês, porque está cheio de lobo devorador aí por todos os lados. Jesus disse lá em João 10, que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele falou assim: o bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas. O ladrão, o salteador, ele não entra pela porta, ele pula o muro, ele pula a cerca, ele não faz da forma certa, porque o ladrão e o salteador, ele não ama as ovelhas, ele ama a si mesmo, e ele quer explorar as ovelhas em benefício próprio, não é assim? Então, se você quer ver a dignidade do sofrimento, ou o valor que alguém dá a determinada coisa, ou a determinada pessoa, observe o quão disposta ela está a sofrer por aquilo. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu creio tanto na verdade do Evangelho, que vocês, gentios, qualquer pessoa, pode ser abençoada em Deus, pode ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, que eu sofro por amor a vocês, eu dou a minha vida por amor a vocês. O apóstolo Paulo estava imitando Jesus, por isso não desanime nos meus sofrimentos por vocês, pois o meu sofrimento por vocês está à glória de vocês. Vocês entendem? Então, observe, agora, os falsos apóstolos, os falsos mestres, os falsos pastores, eles nunca estão dispostos a sofrer pelo rebanho de Deus, nunca estão dispostos a sofrer pelas ovelhas de Deus. Na hora que o sofrimento bate na porta, eles fogem, porque a única coisa que eles veem é o lucro, é o benefício próprio. Por isso o apóstolo Paulo ia orar e ele tem que justificar, antes de começar a orar, mostrando a vida, o ministério dele, no que ele acreditava, para que os irmãos de Éfeso não desanimassem, correto? Então, Deus nos criou, gente, não foi para sofrer. O sofrimento existe por causa do pecado. Deus nos criou Adão, criou Eva, colocou eles lá naquele jardim que era um templo de Deus, deu uma missão para Adão e Eva: multiplicar, encher a terra inteira. O estado que Deus colocou o ser humano, originalmente, era o mesmo estado de harmonia, de plenitude, de gozo, de contentamento, de satisfação que há no próprio Deus. Há um único Deus verdadeiro, um único Deus, um único Deus. O mandamento para Israel é o chamar, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então só existe um único Deus verdadeiro. Mas esse único Deus verdadeiro, ele é um único ser, mas ele é composto de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus se conhece, Deus sabe quem ele é. E no ato mesmo de Deus, eternamente, Deus saber quem ele é, o Filho é eternamente gerado do Pai. Por isso Jesus é a verdade de quem Deus é. E o amor que o Pai e o Filho sentem um pelo outro é a pessoa do Espírito Santo. Por isso em Deus nunca fez nada por carência, porque Ele não tem carência de nada. O nosso Deus é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles se divertem, eles se alegram, eles gozam na pessoa um do outro eternamente. De modo que o Pai vive para glorificar o Filho vive para glorificar o Pai, e o Espírito Santo vive para glorificar o Pai e o Filho.
é beleza, maravilhamento, contentamento, felicidade, prazer, alegria, o tempo inteiro. Esse é o nosso Deus, pleno nele mesmo. Então por que Deus criou todas as coisas? Tudo que Deus criou é um transbordar dele mesmo. Deus é tão pleno, tão transbordante, a sua vida é tão abundante que Ele cria. Tem uma imagem aqui atrás de mim, eu gosto dessa figura para relatar a Trindade, né? O ponto alto lá do triângulo é Deus Pai, aqui embaixo Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas três pessoas compõem um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho e o Espírito Santo não é o Pai. Mas essas três pessoas distintas, elas são um único Deus verdadeiro e esse é o santíssimo mistério da Trindade. Deus se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que há? Qual é o estado de Deus? O estado de Deus chama-se Shalom, que em hebraico traz o entendimento de completo, inteiro. Um estado onde nada falta, onde não tem fragmentação, onde não tem trincas. É um estado de completude e satisfação total. Deus criou o homem, a mulher, Deus nos criou, o ser humano, para que nós desfrutássemos do estado que Deus desfruta eternamente. Paulo diz lá em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, que nos chamou para comunhão, para ter tudo em comum, para ter intimidade, para ter participação no seu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos que o pecado tirou o homem, cortou o ser humano desse estado de satisfação, de plenitude, de gozo, de alegria, de paz. E o salário do pecado é a morte. Como eu tenho sempre enfatizado, a Bíblia não engana ninguém. Às vezes a gente vive sedado por um monte de prazeres passageiros, por um monte de hedonismos passageiros, por alegrias que não trazem alegria de fato, que são alegrias momentâneas, cujo salário é muita tristeza. E às vezes a gente fica tentando sedar o nosso entendimento para não encarar a realidade das coisas. E a realidade das coisas é que não existe paz nesse mundo. Tanto é que todos nós estamos caminhando para a morte. Eu sempre lembro isso. A gente não sabe, eu não sei se o meu dia é hoje, pode ser hoje. Talvez eu não termine essa pregação. Caio aqui. Esse é o drama humano. A morte está dizendo o tempo todo para nós humanos, não existe felicidade, o fim é trágico. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. Jesus resolveu o problema do nosso grande inimigo, que é a morte. Jesus matou a morte com a sua morte. Ele triunfou no terceiro dia. Por isso, aquele que crê em Jesus, o aguilhão, o ferrão, o veneno da morte já não opera nele. E se ele crê, ele ressuscitará no último dia. É por isso que todos nós saímos de nossa casa hoje. Não foi para ouvir uma palestra motivacional, como você arruma formas de não desanimar baseado nos seus recursos humanos, para satisfação, para paz, para alegria, para justiça eterna. Não existe RH, não existe recursos humanos, só existe riquezas, insondáveis riquezas divinas, e só a sabedoria de Deus para nos livrar da tão terrível morte e da tão terrível infelicidade. Então Deus nos chama, por meio de Jesus, para resolver esse problema, dessa paz, desse estado de gozo, de maravilhamento, de extasiamento, de glorificação que vive o próprio Deus. Ele nos quer de volta para Ele. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui nesses versículos que acabamos de ler, que a Ele foi dada essa graça de declarar, de trazer para a luz o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Mistério não é mistério no sentido de estar encoberto. A palavra mistério em grego é algo que estava encoberto, mas que agora já foi revelado. Era mais ou menos assim: você ia ganhar um presente de Natal do seu pai, você não sabia o que era, estava em mistério. Mas no dia 25 de dezembro, na hora que você desembrulhou, aquilo estava revelado, você sabia o que era.
Então, isso é o entendimento de mistério na Bíblia. Era algo que outrora esteve oculto, esteve escondido, mas que agora está claro. E aí o que estava oculto, escondido? Era o modo como Deus resolveria o problema do ser humano, o modo como Deus salvaria o ser humano, o modo como Deus traria para a nossa história um final feliz. Todo aquele que crê em Jesus está tranquilo, está suave, está sereno, porque eu já sei o final, eu vi o Evangelho já não está escondido para mim, e eu sei o final, eu adorarei aquele que está sentado no trono eternamente. O meu final não é trágico, o meu final não é infeliz, o meu final é feliz, porque eu vou gozar da presença do meu Senhor eternamente. E aí, Paulo vem dizer aqui que o chamado dele era trazer para a luz, era trazer para manifestação, era trazer às claras a multiforme sabedoria de Deus. Como é que Deus resolveu o problema dessa equação que ele resolveria a morte do ser humano, e ele salvaria, e ele abençoaria todas as nações da terra? Como que Deus pode fazer isso? Irmãos, Paulo fala lá em Efésios 2:1, que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sim ou não? Quando a gente olha para a situação trágica, a tragédia que é o pecado, como que Deus poderia resolver esse problema? Uma vez que hoje a gente tem um entendimento de uma graça barata. Olha, tudo que a gente tem em Deus é graça. Eu não mereci, eu não trabalhei, Ele me salvou, Ele me alcançou. Porém, a graça que nos alcançou não foi de graça. Ela custou tudo para Deus. Houve um esforço. A multiforme sabedoria de Deus é algo mais complexo, mais profundo, mais belo que a própria criação de Deus. A redenção teve que requerer de Deus um cálculo, uma equação. Porque o salário do pecado é a morte. Nós pecamos contra o Deus eterno. E Deus, o ser imutável de Deus, é justo. Tudo que existe em Deus, existe em grau superlativo. Por isso em Deus não existe mal. Porque se existisse mal em Deus, existiria em grau superlativo. Aí você veria o que é o caos. Deus é bom. Deus é bom. Superlativamente bom. Inteiramente, não é que ele tem bondade não, é que ele é inteiro bom. E esse Deus também, um outro atributo dele, é que ele é justo. Deus sendo justo e tendo nos criado para a santidade, para a pureza, para a alegria eterna, Deus sendo justo, Ele não pode fazer vistas grossas ao pecado. Sabe o pecado que você cometeu hoje? Deus não pode virar para o lado, virar para Jesus, Deus Pai virar para Jesus. A gente não viu não, né? A gente é onisciente, a gente é onipresente, mas a gente não viu não. Vamos fazer vistas grossas a esse pecado? Esse pequenozinho pecadinho que você cometeu hoje, você pecou contra a santidade eterna de Deus e você merece a eternidade separado de Deus, a infelicidade. Por causa desse pequenozinho pecado. Deus não pode fazer vistas grossas ao nosso pecado. Satanás, numa terça parte dos céus, pecou contra Deus. Ele já sabe que para ele não há salvação. Ele sabe que ele está fadado à infelicidade eterna. Apocalipse diz que o diabo, Satanás, o nosso acusador, ele fica falando diante de Deus 24 horas. O Júnior pecou. O Júnior pecou. Olha lá, ó. O que você vai fazer? O Júnior pecou. Tem que matar ele. Eu peco, o diabo está lá falando, ele pecou, tá vendo lá? Ele está em pecado, ele está em pecado. Você não vai fazer justiça, não? Você não vai executar o seu juízo no Júnior, não?
Se Deus não executar o juízo dele, então ele não é justo. Nenhum juiz terreno que não execute juízo, que não puna o mal, ele não é justo. Ele tem que sair da carreira dele, ele tem que arrumar outra profissão para a vida dele. E se ele for a júri, se ele for a julgamento, ele pode ser punido, porque ele foi injusto. Deus sendo justo, não é que Deus faz justiça, Deus é justo. Deus sendo justo, se ele não punir o pecado da humanidade, ele tem que se autodestruir, porque ele já não é mais Deus. Ele se tornou uma outra coisa. O atributo dele já não é mais confiável. Vocês estão entendendo a seriedade que é a justiça de Deus? Vocês estão entendendo isso? Então, como é que se resolve essa equação? Deus é justo, e como é que Deus pode salvar o ser humano? Como é que Deus pode ter um problema tão grave como esse, e como é que ele vai resolver o problema do pecado dos homens? Irmãos, se vocês observarem, Tomás de Aquino, ele mostra que existem graus na sabedoria de Deus. Por exemplo, na hora que a gente olha a ordem da criação, você vê que tem um patinho ali, tem um marreco, não é? Depois tem um ganso, não é? Depois tem um cisne. Então você vê, patinho e michuruca, mais ou menos a mesma espécie, ela vai... Depois o André Isaac pode explicar isso melhor. Ela vai tendo graus de grandeza. Tipo assim, um cisne é como se fosse um pato real. Não é verdade? Um pato magno, não é magno? Um pato magnânimo. Deus criou as coisas com essas gradações. Então, se a gente observa que nós, enquanto seres humanos, cheios de matéria, com potencial de mudança, Deus, então, acima dos homens, Ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres que vão crescendo gradativamente em grandeza, em beleza. Os anjos, eles não têm o problema que a gente tem de limitação, por exemplo, com relação ao conhecimento. Já ouviram falar do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, não é? Esse teorema de Pitágoras teve que ter uma certa grandeza para observar essa questão, essa equação, para resolver problemas de distância, por exemplo. O nosso pecado nos distanciou tanto de Deus, que requer uma sabedoria para aproximar de novo o ser humano de Deus. Agora, como é que se faz isso? Como poderia? Uma sabedoria. Agora, os anjos, eles não quebram a cabeça, por exemplo, para observar que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Eles batem e eles sabem disso. Porque a sabedoria deles é mais ampla. Eles têm maior grandeza do que a gente. Nós, seres mortais, se a gente olhar Deus face a face, é pior do que o estalar do dedo do Thanos. A gente é reduzido a nada. Ninguém vê a face de Deus e vive. Os anjos, eles vivem diante da face de Deus. No entanto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 10, que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, os remidos, os salvos, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Sabe o que o apóstolo Pedro disse? Lá em 1 Pedro 1, versículo 12? Que os anjos, ao observar o modo, a multiforme sabedoria de Deus, o jeito, a sabedoria que Deus usa para salvar nós, meros mortais, os anjos ficam maravilhados e eles se abaixam para contemplar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus ao nos salvar é algo tão grandioso que o apóstolo Paulo diz que jamais subiu ao entendimento humano, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nunca subiu à mente do homem, nunca desceu no seu coração, mas é essa sabedoria que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Nem os anjos, intelectualmente superiores a nós, eles poderiam calcular tão grande salvação, tão grande amor. Como que um Deus justo, extremamente justo, poderia dar um jeito no nosso pecado? Como Ele poderia fazer isso? Como Deus pode ser justo ao mesmo tempo e misericordioso ao mesmo tempo? Aonde é que a gente vai encontrar essa sabedoria? No coach da esquina? No coach famoso? Em Aristóteles? Em Platão? Em Sócrates? Não! Somente em Deus. O Salmo 85... Do versículo 10 ao 12, é o que o salmista diz: o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz, e a misericórdia e o shalom se beijarão, a fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus, o Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. O plano, a sabedoria que Deus teve para resolver o problema que o teorema de Pitágoras do distanciamento não poderia resolver, Deus resolveu ao olhar para o Filho eternamente gerado, para olhar para o objeto da adoração dos anjos, olhando para o Logos, aquele que é a plenitude de Deus, e falar: a minha sabedoria, a minha multiforme sabedoria, eu cheguei a uma conclusão. Logos eterno, Filho amado, objeto do meu prazer, você vai se tornar um embrião. Você vai se tornar carne na virgem. Você vai ser gestado durante 9 meses. Você vai nascer, viver, aprender as coisas pela obediência. Você vai sofrer. E eu vou derramar toda a injustiça, todo o pecado do ser humano, todo o pecado do passado, do presente e do futuro em você. E você vai levar o salário do pecado de todo ser humano que já viveu debaixo da terra, dos meus eleitos, amados, e você vai morrer no lugar dele, e no terceiro dia você vai ressuscitar. Eu vou executar a minha justiça, eu, um Deus justo, que não posso fazer vistas grossas ao pecado. Eu vou deitar toda a ira, todo o pecado da humanidade, todo o salário do pecado da humanidade em você. Mas no terceiro dia você vai ressuscitar triunfante. Por isso Jesus não podia ser só um homem. Se ele fosse só um homem, o único pecado que ele poderia livrar era aquela mentirinha branquinha que você contou, sabe? Aquela que você achou que não tinha nada a ver. Pois é, era o único pecado que ele poderia te livrar. Era umzinho só. E depois acabou. Ele morreria no seu lugar por um mínimozinho pecado. O próximo já não haveria perdão mais, porque ele seria só homem, limitado. Você entende? Agora, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o único sacrifício pelos nossos todos pecados, por todos os nossos pecados, é eternamente poderoso para nos salvar para sempre do pecado, de modo que aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há possibilidade de condenação para eles. Deus fez o plano dele, colocou o plano dele em movimento, maravilhosamente, uma coisa linda de se ver. Há uma heresia, que é provavelmente a heresia mais falada no aspecto escatológico, que é chamada de dispensacionalismo.
No dispensacionalismo, eles dizem que a igreja foi o plano B de Deus. Que a igreja só existe porque os judeus rejeitaram Jesus. Então Jesus Deus foi lá e deu esse remendo, e agora existe a igreja. E que em breve Jesus vai voltar, eles dizem, vai arrebatar a igreja. E quando Jesus arrebatar a igreja, eles dizem que a igreja vai estar lá no céu. Aqui na terra, o que vai voltar a funcionar já não é mais a graça de Deus, é de novo a lei. Heresia! A igreja é o plano de Deus. Nós nunca saberíamos, irmãos, que Deus é um Deus perdoador, que Deus é um Deus misericordioso, se o homem não tivesse pecado. Deus sabia que o homem ia pecar. Ele permitiu o pecado do homem, para que desse mal, do pecado, ele fizesse um transbordar de graça. Agora nós sabemos, Deus é misericordioso, e o nosso pecado é algo tão grave, que ele teve que resetar em Cristo Jesus a criação, e começar de novo. Por isso só entra no reino de Deus aquele que nascer de novo. É uma nova vida. É um reinício. E aquele que já nasceu de novo, ele está numa tensão. Nós já estamos salvos. Nós já colocamos o nosso pé na glória. A nossa cabeça já está na glória. O nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de falar, ele está vivendo de acordo com as riquezas espirituais que temos. Embora ainda estejamos no mundo, embora ainda tenhamos limitações, embora ainda passamos por tribulações. Mas o apóstolo Paulo diz que a gente tem esse tesouro em vasos de barro, para que a grandeza do poder seja de Deus e não nossa. Por isso, embora atribulados, não ficamos sem esperança. Embora rodeados, cercados por todos os lados, por dificuldades e tribulações, não estamos desamparados. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Então, os anjos, que eles não conseguiam ver a salvação de Deus em Cristo Jesus, eles não podiam entender a salvação de Deus em Cristo Jesus, eles olham o modo como Deus está salvando, reunindo os seus eleitos, reunindo os seus amados na igreja, e eles louvam a Deus, eles glorificam a Deus. O apóstolo Paulo diz, agora por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, que nem os anjos compreenderam, está sendo revelada, e os anjos ficam maravilhados. E eles dizem, a gente nunca conseguiria chegar nessa conclusão. Bendito o nome do Senhor. E eles adoram a Deus pela sua multiforme sabedoria, que a igreja está sendo revelada. O cara que está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Ele que antes era perseguidor da igreja. Ele que antes olhava a multiforme sabedoria de Deus, e ele queria destruir a multiforme sabedoria de Deus, até que um dia a verdade do evangelho brilhou para ele. E agora aquilo que ele buscava destruir, agora ele se torna um construtor. Por isso ele se considera o menor de todos os santos. Uma outra coisa que a multiforme sabedoria de Deus resolve. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não amávamos o Senhor. Nós não queríamos o Senhor. E todos nós ainda temos uma carne que milita contra o Espírito, que não quer o Senhor. De modo que depois que você se converteu, a sua vida é uma guerra civil. A carne puxando para um lado, o Espírito para o outro. Não é assim? Todo salvo. Salvo não é o camarada que está vivendo somebody love. É aquele que está em guerra contra a carne. Paulo chega a dizer que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas era o mal que ele não queria fazer. E o mal que ele não queria fazer era esse que ele fazia. De modo que ele diz assim, desgraçado, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, porque Jesus Cristo fará. De modo que aquele que acredita em Jesus não precisa mais andar segundo a carne. Ele pode ser conduzido em triunfo, no triunfo de Cristo Jesus. A multiforme sabedoria de Deus é o plano, o cálculo maravilhoso que ninguém poderia elaborar. Na semana passada, eu falei do testemunho do Augusto Cury, aquele psiquiatra brasileiro. Era um ateu militante. Ele não acreditava que Jesus era Deus. E ele acreditava até na possibilidade de Jesus não ter existido. E aí, eles inventaram que ele era Deus,
para enganar os trouxas. Ou, se ele tivesse existido, inventaram também que ele era Deus. E ele elaborou a tese dele da inteligência multifocal e ele começou a aplicar aquela tese dele em grandes mentes da humanidade. A biografia de Jesus é os evangelhos. Ele começou a ler os evangelhos, olhando para Jesus e aplicando a tese dele em Jesus. E aí ele diz: o meu mundo caiu. Por quê? A mente humana não tem cognição. Ela não consegue concatenar Jesus. A mente humana é incapaz de inventar o ser Jesus. Ela não pode fazer isso. Ela não consegue nem sequer imaginar um ser igual a Jesus. Então esse Jesus tem que ser Deus. Sincero esse ateu, né? Para ver que esse plano de nos salvar, o quão importante você é para o Senhor. O que a gente está vendo aqui, irmãos, com todo respeito, com todo temor, Deus teve que fazer esforço. Esse Deus que criou todas as coisas falando, Ele teve que fazer um certo esforço, um certo cálculo para te salvar. Para vir atrás de você. Lucas capítulo 15. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente entenda tão grande sabedoria e tão grande amor por nós que o Senhor tem. Lucas 15, versículo 1. Todos os publicanos, a pior espécie de gente para um judeu na Bíblia era o publicano. O publicano era cobrador de imposto. E ele taxava mais ainda, ele explorava. Além dos impostos que César, que o império queria, ele ainda puxava mais imposto ainda. Eles enriqueciam grandemente. Então, o pior tipo de pessoa, pior do que um leproso, era um publicano para os judeus. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir Jesus. A pior espécie de gente para um judeu eram os publicanos. E eles estavam se reunindo para ver Jesus, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Criticavam quem? Jesus. Este homem recebe pecadores. Como este homem pode receber pecadores e se dizer mestre? E se passar por santo? E pior, esse homem come com o publicano, ele senta na mesa dos publicanos. É como se sentasse lá no puteiro da cidade. Que tipo de pastor é esse? Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma como um pastor que perdeu uma ovelha, tendo 99, vai atrás dessa ovelha, coloca ela nos ombros, volta para casa e faz uma festa e chama todo mundo para compartilhar de sua alegria, Jesus está dizendo: eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele não para aí. Versículo 8. Ou qual a mulher que possuindo 10 dracmas, 10 moedas, compromisso para casamento, se perdesse uma era a mesma coisa que ter desfeito o casamento, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varra a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo, disse Jesus, que da mesma forma que essa mulher, que encontrou a dracma perdida, se alegra,
a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é o foco aqui no texto? É que Deus procura pecadores. Foi Deus que fez o cálculo para vir atrás de mim e de você e nos salvar e nos livrar da morte eterna. Ele é quem resolveu o problema. Ele é quem vem atrás. Ele é quem faz o cálculo. Eu perdi o Júnior para o pecado. Porém, em minha multiforme sabedoria, eu não posso fazer vistas grossas ao pecado do Júnior. Concretamente, eu vou matar o meu filho na cruz, vou ressuscitá-lo para ter o Júnior eternamente comigo. Eu vou atrás do Júnior. Quem vem atrás de você é Deus. Quem te busca é Deus. Quem te chama é Deus. Quem te vocaciona é Deus. Quem te ama é Deus. Nós só amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. É Deus quem nos busca. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão desprezando os pecadores, pois eu vim ao mundo para buscar pecadores. Jesus está dizendo, essa é a minha alegria, buscar pecadores. E se você leu direitinho o texto aí, o versículo 10, ele está dizendo, ó, presta atenção, eu lhes digo que da mesma forma, a alegria diante, na face, na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Quem está perante a face dos anjos? Quem os anjos estão vendo? Quem os anjos vivem para contemplar? Quem? Quem? Deus. Pode responder com convicção, Deus. Eles vivem na face, na presença de Deus, olhando, contemplando o Senhor. E Jesus está dizendo que a alegria, a festa, a regozijo diante da face dos anjos. Os anjos veem Deus fazer festa, se alegrar, se regozijar por um pecador que se arrepende. Eu, indigno, que mereço a morte eterna, trouxe uma alegria gigante. Eu não posso entender isso. Eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas misérias, eu não consigo compreender o amor de Deus por mim e fazer festa em me buscar, em me amar, em me adotar, para viver eternamente diante dele, usufruindo do gozo, do shalom que ele tem por ele mesmo. Eu não posso entender. Deus faz festa. Que declaração de amor mais linda que você poderia ter na vida, meu chegado, minha chegada. Ninguém poderia te amar como Deus te ama. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5, 6, que ninguém morre por um ímpio. Ninguém morre por um pecador. Quem é que está disposto a morrer de amor pelo Fernandinho Beiramar? Por um bandido? Por um estuprador? Quem? Ele pega e ainda continua falando assim, talvez alguém se anime a morrer por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco quando Ele morreu, quando ainda éramos fracos e pecadores. Eu fui criado na igreja do meu pai, eu tinha medo de batizar na igreja do meu pai. Eu tinha medo de ter Jesus no meu coração na igreja do meu pai. Por quê? Depois que eu fosse batizado e integrado na igreja, Deus era pior do que quando eu estava no mundo. É como se eu saí do pecado, agora que eu estou na igreja, Deus vai ser mais mal ainda comigo. E ele pega e diz, se Deus chamou quando você era pecador, quanto mais agora que você foi justificado, quanto mais agora que você foi adotado, quanto mais agora que você foi reconciliado. Se Ele te amou lá, quanto mais agora que você é filho de Deus. Ou que diz o profeta Isaías, as nações verão a sua justiça e todos os reis da terra a sua glória. Você será chamada, está falando para o povo de Deus, você será chamada por um novo nome,
que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Você está se sentindo sozinho, abandonado, envergonhado, frustrado, decepcionado? Olha o que é promessa de Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efsibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você. Vou ler de novo. Pois o Senhor terá prazer em você. Vou ler de novo. Pois o Senhor terá prazer em você. E a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como presta atenção nisso, gente. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozijará em você. O noivo tem prazer na noiva, as delícias do noivo estão na noiva. A palavra de Deus está dizendo que assim como o noivo se regozija com a noiva, o Senhor, o nosso Deus, se regozijará em nós. A multiforme sabedoria de Deus, éramos objeto de ódio, de ira, por causa do nosso pecado. Agora Deus calcula isso tão lindamente, maravilhosamente, para Ele ter prazer em nós. Olha o que o profeta Jeremias diz. Olha que são poemas maravilhosos. Certamente eu os reunirei de todas as terras, para onde os dispersei, na minha ardente ira e o meu grande furor. Eu os trarei de volta a este lugar, e permitirei que vivam em segurança. Eu repito sempre para as pessoas: não existe segurança nesse mundo, não existe segurança nesse mundo, não existe segurança nesse mundo. Não coloca a sua expectativa em nada desse mundo. Você coloca a sua expectativa no dinheiro. A galera lá na época do Collor estava lá, achando que estava arrebentando a boca do balão, por causa da inflação lá em cima, o dinheiro na poupança arrebentando. Eu lembro que meu pai, de um dia para o outro, por causa da inflação, o câmbio da moeda flutuava tanto que meu pai, de um dia para o outro, com dinheiro na poupança, ganhava grana, saía para passear, viajava. Vocês se lembram disso? Aí todo mundo achando que está arrebentando a boca do balão. Acordaram no outro dia, foi lá passar o cartãozinho no banco, olhar a poupança. Não tem mais dinheiro. Quantas pessoas lá no nosso Rio Grande do Sul aqui, talvez tivesse tudo que tinha como segurança, era uma casa. Veio uma enchente e varreu tudo. Aonde está a segurança nesse mundo? Mas Deus está dizendo: eu permitirei que vocês vivam em segurança. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O distanciamento que nem o teorema de Pitágoras poderia resolver. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Presta atenção: terei alegria em lhes fazer o bem. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei, diz o Senhor. Olha como é que Deus está empenhado em nos fazer bem. A nossa vida era uma desgraça total, nada poderia nos livrar, mas Deus, em sua multiforme sabedoria, se empenhou, o seu coração, a sua alma, o seu entendimento, e eu vou atrás dele. Vou dar para ele e para ela um novo coração. Eu tenho alegria em lhe fazer o bem. Outro profeta disse: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. E é assim mesmo, né? Parece que a nossa decisão é sempre desviar. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora eu seja conclamados a servir o Altíssimo, de modo algum exaltam. Aí Deus começa a dizer: como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? A igreja é o Israel de Deus, minha gente. Quando você estava querendo trair Deus,
cornear Deus. Aí Deus olha para você e fala: como eu posso me desistir de você? Como eu posso deixar você ficar na mão de outro? Como posso tratá-lo como tratei Admar? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Deus dizendo para você: o meu coração está enternecido. Despertou toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, que seja hoje no seu coração o rugido de Deus. Que ele ruja hoje na sua vida. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo, desde o ocidente. Então por isso, irmãos, eu posso pregar até ficar rouco, até virar do avesso. Mas se Deus não rugir, você não vem tremendo. Oxalá seja hoje. Porque o meu maior temor é estar pastoreando um bando de religioso que é viciado em igreja, mas que nunca ouviu o chamado do leão, nunca ouviu o rugido do leão. Deus me livre disso. Que ruja o leão. Eles virão, os meus filhos virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lábios. Palavra do Senhor. Agora, olha aqui o que Sofonias, você quer mais? Olha o que Sofonias diz. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Quando o nosso coração está firme, confiante na obra de Jesus, na multiforme sabedoria de Deus, quando Jesus voltar, não é para nossa vergonha. Não é para Ele colocar todos os seus pecados no telão e mostrar, te envergonhar para o mundo todo. Porque existe uma vergonha muito maior do que o meu e o seu pecado. A vergonha da cruz. Jesus não se envergonhou de te chamar irmão, irmã, para que você jamais corasse o rosto, ficasse vermelho de vergonha. Por isso, o dia do juízo do Senhor, o dia da vinda de Cristo, não é para vergonha da igreja, é para exaltação da igreja, é para vergonha do ímpio, daquele que desprezou, daquele que virou as costas para o Senhor, mas para a igreja, para os eleitos não. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no meu nome. Vinde a mim, disse Jesus, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo soberbo será tirado, todo ímpio será tirado. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o seu coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor, em sua multiforme sabedoria, anulou a sentença que pesava contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus,
está em seu meio. Ele é poderoso para salvar. Preste atenção, Ele se regozijará em você. Ele se regozijará em você. Oh, meu irmãozinho, minha irmãzinha que está abatido, entristecido, preocupado com o que você vai vestir, preocupado com o olhar das madames, preocupado se o seu corpo, se o seu bumbum está empinado, se os seus peitos está tudo conforme com eles, se como é que estão as rugas da sua cara, como é que estão os seus cabelos. Você que anda preocupado com tantas coisas fúteis, o Senhor se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. O que os anjos veem por um pecador que se arrepende? Deus dando brados de alegria. É por isso que eu acho inadmissível você vibrar mais pelo seu time de futebol do que pela sua salvação, a tão grande salvação. Eu acho inadmissível a sua devoção, seja lá pelo que for, e não a sua devoção vibrante a Deus. Eu tenho pavor de crente que tem cara de vaca. Estou muito feliz de estar no meio dos irmãos nessa noite. Que felicidade, meu! Que parada é essa? Estou muito feliz. Cadê, cara? Me mostra, me dá uma evidência. Coloca um sorriso no rosto. Eu estou muito feliz. Eu estou vibrando. O meu Deus brada, porque Ele me encontrou. Ele está comigo nos seus ombros, me levando novamente para casa. Que cena maravilhosa. Você acha que está passando tribulação, sofrimento, pressão? Que Deus abra os seus olhos e você veja que você está nos ombros de Jesus e Ele está te levando para casa. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nesta época, agirei contra todos os que oprimem vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Que o leão ruja. Que o leão ruja no seu coração. Que você se arrependa dos seus pecados hoje. Que você se volte para Deus. Ele é poderoso para salvar. Escute o chamado do Senhor dizendo: vem, filho meu, vem, amado meu, vem, amada minha, vem para o Senhor. Aí você pode pensar assim: não, mas eu já aceitei Jesus. Às vezes a gente usa aquele versículo de Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Jesus não estava falando para pecador perdido. Jesus estava falando para a igreja, eis que estou à porta e bato, ouça o rugido do leão, abra a porta do seu coração e deixe Ele colocar para você um banquete da sabedoria, um banquete das delícias, deixe Ele te enriquecer com as insondáveis riquezas de Cristo. Por isso, disse Paulo, não desanime nos meus sofrimentos por vocês, pois nele está a glória de vocês. Animem-se no Senhor, porque Ele tem prazer em vocês, Ele se alegra em vocês, Ele se regozija em vocês. Todo santo dia, quando você ouve o chamado de Deus, todo santo dia, quando você transforma-se pela renovação da sua mente, arrependimento é metanoia, é voltar os olhos, é voltar para o caminho do Senhor, a festa nos céus. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande sabedoria. Fique em pé no seu lugar.
Eu olho para muitos de vocês, falo, Deus, acabou meus recursos. Eu não sei mais o que eu faço para essa pessoa ficar fervorosa. Eu não sei mais o que eu faço para essa pessoa ter prazer no Senhor. Eu não posso fazer. Mas eu posso continuar clamando. Eu posso continuar bradando. Eu posso continuar gritando. Eu posso continuar a ficar aqui, fiel à palavra de Deus, lendo versículo por versículo da Bíblia e buscando explicar, trazer entendimento versículo por versículo. Por isso eu não posso desanimar. Eu não posso desanimar. É digno. Não tem nada mais honroso do que pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Pode ser para 2 pessoas, pode ser para 10, pode ser para 100. A coisa mais digna que tem é pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Jesus. A profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Como você é amado, como você é querido, como você é querida pelo Senhor. Que você ouça o rugido do leão. Que você se perceba totalmente amparado por Ele. Que você se perceba nos ombros do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Que você perceba que Deus tem alegria em você, como um noivo tem alegria em sua noiva. Que você perceba que o menor arrependimento é Ele quem está vindo atrás de você. Deus está indo atrás de você. Deus está indo atrás de você. E aquela obra inaudita, aquilo que nenhum homem pode realizar, Ele realizará. Ele realizará. Por isso feche seus olhos, levante suas mãos. Perceba como Deus te ama. Perceba como Deus está vindo atrás de você. Consagre a Ele toda a sua vida. Não fique ansioso, preocupado por coisa alguma. Não fique nada, Ele está vindo atrás de você, Ele tem prazer em você, Ele tem prazer e alegria em te fazer o bem. E todo mal que tiver acontecido contra você, Ele também vai transformar em bem. Ele não caiu do trono, Ele reina soberanamente. E Ele dá ordem aos anjos a seu respeito. Os anjos estão admirados com a sabedoria de Deus, livrando você. Todo dia Deus te cerca com alegres cantos de livramento. Ele tem um controle absoluto da sua vida. Você não está abandonado, você não está abandonada, você não está sozinho, você não está sozinha. Ele não vai te perder para outros, para outras. Ele não vai te perder. Ele virá atrás de você. O que é isso que ouço, diz uma tradução? Um coro cantando alegres canções. Que barulho de alegria é esse? Quem está fazendo festas? E alguém responde: é o Senhor mesmo, vibrando, cantando e bradando por causa de vocês, com uma canção feliz, a canção da sabedoria, Jesus Cristo e este crucificado. Como eu te amo, Jesus. Aleluia! Vocês nem eram para estar vivos, nem eram para estar aqui. Hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei. A minha mãe morreu e os médicos consentiram
com o óbito dela quando ela me ganhou. E ela orou depois que o seu corpo estava morto e pediu a Deus para que voltasse, para ela cuidar de mim, até pelo menos eu aprender a vestir roupa sozinho. Não era para me ter tido mãe, mas Deus, em sua eterna misericórdia e sabedoria, ouviu a oração da minha mãe. Era para mim ter crescido sem mãe. Quantos de nós aqui, quantas coisas erradas, quantas coisas difíceis, quantos problemas. A Lília aqui, pediram a Lília para a mãe dela, quiseram tirar, mas lá aquela baixinha falou: não, a minha menina ninguém toma. Você não tem noção como Deus vem saltando pelos montes, como diz Cantares, para te encontrar. Ele te carrega nos ombros, ainda que você não veja. Aleluia!